Boa tarde! Hoje, em dia especial, quarta-feira, antevéspera de Natal, cá estamos nós para mais uma aula live, Roda de Mulheres Trazendo Deus. Já vou colocar o nosso tema aqui para você que está assistindo o replay. Avança aí mais uns 5 minutinhos, porque eu preciso recepcionar o pessoal que vai entrar e no ao vivo é sempre assim, né? Prazer para você que está aqui pela primeira vez. Meu nome é Tamires Aleluia, fundadora do Movimento Roda de Mulheres. E logo minha mãe, CEO do nosso movimento, vai estar entrando e nós vamos começar o nosso bate-papo. Lembrando que todos os nossos PDFs estão salvos no grupo VIP. O grupo VIP fechado, exclusivo e gratuito lá no WhatsApp. Entra lá no meu perfil e você já cai automaticamente no nosso grupo VIP, ok? É gratuito, você não paga nadinha por isso. Tô encaminhando aqui para algumas pessoas, minha mãe já tá online. E vou colocar o nosso tema também para o pessoal que for entrando saber do que a gente está conversando, né? Olá, boa noite, paz do Senhor para todo mundo, para quem já entrou, para quem vai assistir depois. Deus abençoe essa tarde, que seja uma tarde abençoada aí, início de noite abençoado por Deus. Em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, sou a missionária Luzi, mas acredito que todo mundo já me conhece, né? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô colocando o nosso tema para o pessoal que entrar saber do que a gente está conversando. Enquanto você põe o tema aí, eu vou mandar o convite para o pessoal aqui. Deixa eu lembrar, né? Sempre bom lembrar o pessoal que nós estamos ao vivo. E lembrando também que hoje é um dia atípico, né? Então o pessoal sempre espera por nós na sexta e hoje nós aparecemos na quarta por conta das festas de fim de ano. É verdade. Hoje nós estamos na quarta. Acho que é a primeira vez que a gente faz uma live na quarta-feira, né? Quando a gente começou as aulas, a gente fez quarta, quinta e sexta, né? Aí desde então a gente permaneceu na sexta. Acho que deve ser a segunda vez que a gente faz na quarta. Legal. Isso aí. Já mandei para os meus contatos aqui, que é o pessoal que sempre está com a gente no ao vivo. Minha mãe também mandou lá os contatos dela. Já mandei também para meus contatos. Tá, eu vou começar. Hoje a gente vai falar, o nosso tema é sobre gratidão, mas a gente vai falar também sobre a nossa história. Porque a maioria das pessoas dizem que o ano de 2020 foi um ano perdido, foi um ano difícil. Realmente foi um ano difícil, mas eu quero te mostrar hoje que a gente tem muitos motivos para comemorar e para ser grato agora, no fim desse ano, porque muitas coisas aconteceram e entre eles o nosso movimento Roda de Mulheres. Então, para quem ainda não conhece a nossa essência, a nossa história, a gente vai contar um pouquinho da nossa história, os bastidores, que às vezes a gente não deixa transparecer aqui nas câmeras, nem no Instagram. E hoje você vai ter a oportunidade de conhecer. Ó, o Marcelo Lourenço entrou aí, seja muito bem-vindo na nossa live. Podemos começar? Sim, estamos prontos aí. Tá muito escuro aqui atrás de mim ou não? Não, só o áudio que está um pouquinho baixo. Se você puder trocar o lado do fone que você está ouvindo, acho que o outro é mais curtinho, o microfone fica mais próximo. Verdade. Porque eu aumentei aqui, Melhor. mas começou a dar eco. Eu tinha percebido que o fone estava aqui embaixo. Vamos lá então. Vamos lá. Nosso primeiro versículo está lá em Tessalonicenses, lembrando que o script das nossas aulas fica lá no grupo VIP, tá? Aqui a gente não tem muito tempo para entrar em detalhes, então todo o script com todas as referências está lá no grupo VIP. Entra lá que você tem acesso. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então aqui a Bíblia é muito clara.
em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, deem graça porque essa é a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Ó, a Rosane entrou aí, seja bem-vinda, Rosane. E esse é o versículo que a gente vai abrir hoje a nossa live. Então, independente do que aconteceu em 2020, vamos dar graças a Deus, porque essa foi a vontade dele, né? E apesar de tudo que aconteceu, o Senhor tem nos guardado, tem guardado a nossa casa. Eu acredito que você que está assistindo a nossa live também acredite assim. A Mari entrou, seja bem-vinda, Mari. Sim, a gente às vezes, na maioria das vezes, a gente só agradece a Deus pelas coisas boas, né? Quando acontece coisa boa, a gente dá graças a Deus, a gente faz culto de ação de graça, a gente quer louvar a Deus e quer adorar a Deus, e fala até em língua quando está tudo bem, quando está tudo maravilhoso. Mas a Bíblia fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é todas as coisas, não é só as coisas boas. Porque se fosse só as coisas boas, a Bíblia falava as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a Bíblia fala assim que é todas as coisas. Então, que nós devemos sim dar graças ao Senhor por tudo, em todas as circunstâncias, seja ela boa ou ruim. Ah, missionária, mas dá graças a Deus pelas coisas ruins? Sim, porque nas coisas ruins a gente amadurece, a gente aprende a buscar Deus, a gente aprende a depender de Deus, ficar na dependência do Senhor, porque resolver a nossa vida quando está tudo bem é a coisa mais fácil. Está tudo bem? Você vai que é uma beleza. Mas quando está tudo ruim, quando tudo foge do seu controle, quando você olha assim e fala, é só Deus mesmo para poder tomar as rédeas da situação, então aí a gente vê que a gente é totalmente dependente do Senhor e temos sim que dar graças a Deus. Por quê? Porque nós temos um Deus que tudo pode. É isso aí. E aí a gente lembra também do exemplo de Jó, né? Quando Jó passou por toda aquela provação, a esposa de Jó, o que, que ela queria? Ah, Jó, amaldiçoa seu Deus aí e morre. E ele falou, é muito fácil, né? Em outras palavras aqui, ele disse que era muito fácil dar graças a Deus quando se estava na bênção, né? E aí, quando Deus tira, a gente vai amaldiçoar, vai reclamar, vai murmurar. Será que é por aí? Acho que não, né? Verdade. Vamos lá, segundo tópico. Quem somos nós, né, na vida real? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Tamires Aleluia. A ideia do Roda de Mulheres veio na minha mente, né? A sementinha veio ali em mim, mas depois eu conversando com a minha mãe, a gente foi dando forma a esse movimento juntas. E como que nasceu o Roda de Mulheres, né? Há mais ou menos, acredito que uns 2 ou 3 anos, eu tinha ido numa igreja, num culto, e aí houve uma pregação que falava que a gente usava as redes sociais para muitas coisas, né? Facebook, WhatsApp e Instagram. A gente usava para muitas coisas, só que a gente não usava para o que realmente precisava, que é levar as boas novas, falar de Deus, testemunhar, alcançar pessoas. E aí eu saí daquele culto muito incomodada com isso, e desde então eu comecei a gravar vídeos sobre acontecimentos totalmente aleatórios que Deus fazia na minha vida. Então eu comecei a usar o meu canal do YouTube para isso. A princípio era só no YouTube que eu postava, depois comecei a postar no Facebook. Depois, por último, a gente veio para o Instagram e hoje o nosso movimento é muito mais forte no Instagram do que em qualquer outra rede. E aí eu comecei a contar testemunhos de provisões, de coisas que, combustível que rendia absurdamente, e coisas pequenas, bênçãos pequenas, entre aspas, porque ele existe bênção pequena, bênção grande, é tudo bênção. Mas as bênçãos diárias eu ia contando ali. E aí nasceu a ideia, quando entrou a quarentena, da gente reunir algumas mulheres lá na casa da minha mãe, num chá da tarde, e conversar sobre assuntos sobre Deus, sobre quarentena, sobre como estava sendo nesse novo normal. E tomar um chá da tarde e tudo isso em forma de live. Minha mãe já fazia algumas lives no Facebook. Eu não lembro se no Instagram minha mãe fazia live. Eu acho que era mais no Facebook que fazia. Eu não lembro. Era mais no Instagram, lembra? No Instagram. Eu ainda não tinha, mais no Instagram, e aí a gente fez acho que umas 2 ou 3 no Face. E depois que a gente abriu a sua conta do Face, né? É verdade.
Ó, o Dé Ribeiro entrou aí, seja bem-vindo, Dé. E aí minha mãe já fazia as lives e aí eu fui meio que na onda, porque o ao vivo para mim era algo muito novo. Eu gostava, mas eu gostava do gravado ali, né? Tipo, errou, começa de novo. E minha mãe já estava mais apta para o ao vivo, então a gente foi na onda do ao vivo e o movimento foi ganhando formas, né? E aí, como que vinham os temas? Os temas vinham como vem até hoje, né? De vocês que assistem a gente, manda por direct, por pesquisa nos stories, por comentário nos conteúdos que a gente posta, e também de acontecimentos da vida. E aí a gente parava e falava assim, nossa, isso dá um bom tema de live, tem bastante coisa pra gente tirar disso, dá 1 hora aí de conteúdo. Assim nasceu o Roda de Mulheres, basicamente, né? E aí tem um versículo que casa muito bem com isso, que está lá em Atos. Nós vos anunciamos as boas novas da promessa, confiadas aos nossos antepassados. Quer dizer, o evangelho não é de hoje, né? O evangelho já tem muito tempo e a gente só passa essa boa nova, essa promessa, porque a gente acredita. Então, tudo que o Roda de Mulheres prega e acredita está baseado nos princípios bíblicos e está baseado naquilo que Deus acredita também. Às vezes a gente traz alguns temas aqui que são bem polêmicos, eu tenho uma visão, minha mãe tem outra visão, mas o nosso objetivo é sempre ter base bíblica, independente de quem está certo ou errado, é sempre ter base bíblica para argumentar, e você que está me assistindo decide o que você acha mais verdadeiro, né? O que condiz mais com o seu estilo de vida, com aquilo que você acredita. Mas a gente não prega religião, a gente prega a Bíblia, o que está na Bíblia. E acho que isso é bem importante. Sim, a gente não prega religião e também não somos assim donos da verdade, né? A gente vai buscar base bíblica, né? Na palavra de Deus, todos os temas aqui, independente de qual for o tema, a gente vai buscar sempre na palavra do Senhor, ter paus para isso daí. E a gente pesquisa, a gente vai atrás, né? Estudar um pouquinho mais, saber como que é, né? O que outras pessoas pensam a respeito daquele assunto, daquele tema. E como minha filha falou, a gente começou porque eu creio que isso nasceu primeiro no coração de Deus. Quando algo sai, cai no nosso coração, é porque já nasceu no coração de Deus primeiro. Deus já tinha um plano nisso daí. E eu lembro que às vezes a gente chegava do culto, minha filha falava assim: ai, mãe, dá uma palavra enquanto eu arrumo a janta. Dá uma palavra aí de 15 minutos. Gente, eu lembro que para mim falar assim, eu sou tímida, as pessoas não acreditam que eu sou tímida, mas eu sou tímida, eu sou muito tímida, entendeu? O que me destrava é o Espírito Santo de Deus, mas eu sou assim muito tímida. E eu lembro que 15 minutos para eu ficar ali falando da palavra do Senhor, para mim era uma eternidade. Parece que não passava, sabe? Chegava 1 hora, 2 horas, mas não passava os 15 minutos. E aí, enquanto ela arrumava a janta, eu ia sempre dando uma palavra de 10, 15 minutos, 20 minutos. E Deus foi tirando essa timidez de mim, sabe? Porque eu sabia que lá do outro lado tinha alguém me ouvindo. Pelo menos uma pessoa eu sabia que tinha me ouvindo. E sabia que depois também alguém ia ouvir. Então, Deus foi tirando essa timidez, Deus foi trabalhando. Sabe? Quando Deus quer fazer assim, algo na vida da gente, o Senhor não começa já te colocando no último degrau da escada, não. O Senhor te coloca ali embaixo. Você vai subindo os degraus devagarinho. Era uma pregação, Deus colocou no coração dela para dar testemunho, falar as maravilhas que o Senhor fez na vida dela. E aí já veio para a gente dar ali coisa de 20 minutos sobre um assunto. E aí foi, gente. Hoje está aí essa maravilha aí que é Roda de Mulheres. Eu fico tão feliz quando eu vejo as pessoas ali no grupo VIP falando que Deus falou com elas, que Deus mudou com elas, que Deus trabalhou, que hoje elas podem entender o agir, o trabalhar de Deus. É esse o nosso objetivo. Eu sempre falei para minha filha, e ela é testemunha disso. Não sonhamos pregar para multidões, sabe? Entrar aqui e ver 2 milhões, 3 milhões de pessoas ao vivo. Não, não, amado. A gente quer que esteja uma pessoa, pelo menos, aí que Deus fale. Sabe? Se tiver uma pessoa do lado de lá e ela falar assim, olha, eu fui tocada por Deus por aquele assunto, Deus falou comigo, Deus trabalhou na minha vida, nós já estamos felizes. O nosso alvo é ganhar almas para o Senhor
e fazer com que essas almas permaneçam, sabe? Porque ir lá e ganhar a alma é a coisa mais fácil, o difícil é fazer elas permanecer na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, se alimentando da palavra, ter prazer de ler a Bíblia, ter prazer de buscar a presença do Senhor, porque hoje em dia muitas pessoas não têm. Pessoas não têm prazer de ler a Bíblia, as pessoas não têm prazer de estar na igreja, né? O salmista falou, me alegrei quando me falaram, vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa de Deus. Hoje você fala para as pessoas, vão para a igreja, é um fardo, sabe? As pessoas não têm mais prazer de estar na casa do Senhor. E esse é o nosso trabalho, fazer com que as pessoas se sintam bem na presença de Deus, falando com Deus, buscando a Deus. Então, essas daí somos nós, né? Nos bastidores aí, fora das câmeras, podemos dizer assim, né? Longe das câmeras. Esse é o nosso trabalho. E a gente fica feliz de ver, sabe, Deus pegar assim duas pessoas simples. Eu, pelo menos, não entendo nada de internet. O que eu sei de internet é entrar aqui, ligar e desligar, gente. Mas assim, eu fico feliz de ver que almas têm sido alcançadas, sabe? Que Deus tem feito trabalho na vida das pessoas. Isso para nós é gratificante. É por isso que nós não temos vínculo com igreja nenhuma, não estamos aqui fazendo nada por dinheiro. O nosso pagamento é você falar, olha, minha vida foi abençoada. Esse é o nosso pagamento. E a gente fica feliz da vida. É verdade. E isso que a minha mãe falou de números é a realidade, assim. Pode soar até meio que demagogo ou hipócrita, mas não é. Uma vez a gente estava conversando com um missionário e ele falou assim, que existem pessoas para ir pregar para multidões. Mas Deus precisa de pessoas que vá a grupos, que vá em lugares pequenos, em lugares que talvez o acesso seja mais difícil. E a gente está aqui justamente para isso. Porque a maneira como a gente fala de Deus, eu acredito que seja uma maneira muito leve, seja uma maneira muito descontraída. E isso atrai pessoas que muitas vezes se repelem quando se fala de religião, quando se fala de crente, até por conta de tudo que a gente já viu, né? As pessoas usarem a religião para se esconderem ou para ganhar algo em troca, acumular riqueza e tudo mais. Então, a nossa maneira de falar de Deus é algo totalmente descontraído e o nosso público são mulheres. Existem homens, sim, que procuram a gente, que se aconselham com a gente, que buscam ajuda com a gente, mas o nosso foco são as mulheres, é disso que a gente entende, né? Porque o nosso trabalho é totalmente voltado, o nosso estudo é totalmente voltado para o mundo feminino. Mas todo mundo que pede ajuda, a gente ajuda, se propõe a ajudar, independente de ser homem ou mulher. E também os feedbacks são basicamente uma parte do nosso combustível. Eu acredito que nosso movimento se iniciou em março, a gente já está no mês 12, são aí 9 meses. 3 com 12, 9 meses. São basicamente 9 meses de movimento, é novo ainda, mas os feedbacks que a gente tem é como se fosse um pouco do combustível, porque se a gente tivesse aqui há 9 meses, ninguém tivesse sido alcançado, não tivesse havido mudança na vida de ninguém, se não tivéssemos nenhum tipo de feedback, a gente ia ter que parar e repensar aquilo que a gente estava fazendo. Mas as pessoas que pedem ajuda são muitas. As pessoas, esses dias, o pessoal lá no grupo VIP começou a postar os feedbacks também do que estava acontecendo na vida delas durante esse tempo que elas têm sido acompanhadas pelo grupo VIP. Foi muito legal. Até postei alguns comentários aqui no Instagram. Os feedbacks também no canal do YouTube, lá no Facebook, também os comentários quando a gente coloca algum conteúdo. Tudo isso nos ajuda a continuar e é o gás que a gente precisa. Porque por mais que as pessoas no começo achassem que isso fosse um hobby, fosse um passatempo por conta da quarentena, hoje eu acredito que vocês já conseguem ver que isso é um trabalho, não é um hobby. E a minha mãe pode falar isso com mais propriedade até do que eu. Toda véspera de live ou todo dia de live acontece alguma coisa. É uma guerra, é uma tribulação, já acabou a água, já caiu a árvore em cima do carro, já chuveiro queimou e no outro dia voltou a funcionar. Então, assim, é uns negócios que contando, ninguém acredita. Só quem passa por isso sabe exatamente a luta e a guerra que a gente enfrenta toda semana para estar aqui.
Essa semana mesmo, semana que vem, que é Natal e Ano Novo, a gente podia muito bem falar assim: ah, não, é Natal e Ano Novo, vamos ficar bem de boa, vamos descansar, vamos aproveitar. Mas não, a gente tem um compromisso com vocês e também com Deus, que a gente está aqui para anunciar as boas novas do Senhor. Então, o nosso compromisso está aqui. Sexta a gente não vai poder estar, mas quarta-feira a gente está aqui porque a gente tem um compromisso com vocês. A Isadora entrou aí, seja bem-vinda, Isadora. Muito bom. Não é verdade. Isso é porque a gente tem intercessores, a gente tem pessoas que estão intercedendo pelas nossas vidas, que oram por nós, oram por vocês, sabe? A gente tem. Mas é levante do inimigo para tirar nossa atenção, para a gente se distrair, para ficar entristecido e tipo pensar assim, ah, será que vale a pena? Ah, vamos parar, entendeu? Mas a gente tem um chamado, gente. A gente tem um chamado. E Deus nos deu a graça, né, pela misericórdia do Senhor, de estar aí, levando a palavra do Senhor de uma maneira diferente, de uma maneira que você entende, de uma maneira simples, que qualquer um pode entender. Então a gente louva a Deus sim pela vida de vocês que estão aí do outro lado, né, ouvindo e assistindo, e louvamos a Deus por que o Senhor achou graça em nós para estar fazendo esse trabalho. É verdade. E é muito engraçado isso, porque aquele versículo que fala que Deus não dá uma luta maior do que você possa suportar é totalmente verdade e ele condiz com o que a gente tem vivido. Porque na primeira temporada nós tínhamos convidados, na segunda temporada ficamos só eu e minha mãe e agora a gente está na terceira temporada que é consecutiva, toda semana a gente está aqui com vocês. E é muito legal porque, assim, Deus levantou mulheres para interceder pelo nosso movimento, pessoas para estarem conosco na retaguarda. E assim, Deus colocou a missão na nossa mão? Colocou. Só que ele falou assim: percebo que elas vão precisar de ajuda. Então Deus envia ajuda. Não só espiritual, que são essas intercessoras, né? Que a gente agradece todos os dias a Deus pela vida delas, porque elas compraram uma guerra que não era delas, né? Elas nos ajudaram e o galardão delas vai ser assim imensurável, mas também aos nossos parceiros, pessoas que nos ajudam. Então tem a Carol, que é a nossa fotógrafa, a Carla fez parceria com a gente também. A gente tem a Carol Meyer, que fez a análise de perfil para a gente ir moldando, né? Por mais que a gente não queira ganhar dinheiro com o movimento Roda de Mulheres, existe o nosso e-book. É um negócio, é um trabalho, é algo sério. Então a gente precisava estruturar isso da melhor maneira. Porque antes de fazer para vocês, a gente está fazendo para Deus. E para Deus a gente faz o melhor. Então a Carol deu uma análise, ela olhou o Instagram, ela viu a nossa conta, falou o que podia melhorar, o que não podia melhorar, como fazer, deu a ideia do nosso grupo VIP, que é um grupo que a gente tem no WhatsApp, onde a gente põe conteúdos todos os dias. Então, assim, Deus foi enviando e levantando pessoas para ir aprimorando e afunilando e direcionando a gente. Né? Levantou pessoas para me ensinar a fazer arte, que eu não sabia fazer a arte, para que vocês pudessem ter o conteúdo bonito, né? Que vocês tivessem vontade de ler, vontade de apreciar. Então, tudo isso são detalhes que fazem todo o movimento, que juntos, né, formam um quebra-cabeça, que às vezes a gente não para pensar. Mas Deus, ele foi ali, colocando cada pecinha, mandando cada pessoa para nos ajudar. E isso a gente não tem como pagar, é só Deus que pode recompensar a cada um. Isso é verdade. E aí, aproveitando essa deixa aí, eu falo, às vezes a gente vê pessoas assim que começa e chega lá em cima no topo e bate no peito e fala assim, eu cheguei aqui sozinha, graças ao meu esforço. Meu amado, ninguém faz nada sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Se você é um grande levita, não existe grande, né? Mas se você se acha um grande levita, um grande pastor, um grande pregador, um grande missionário, uma grande missionária, lembra sempre das pessoas que estenderam a mão para você na sua caminhada. Sabe? Nunca esqueça de olhar para trás e agradecer a Deus pelas pessoas que Deus colocou no teu caminho para te ajudar, para te abençoar, desde um copo d'água até te pagar um quarto no hotel.
entendeu? Sempre agradeça a Deus e lembre sempre das pessoas que te estendeu a mão, que te ajudou. Porque eu conheço muitas pessoas que, quando estava na caminhada, sabe, lembrava todo mundo. Aí, quando chegou lá em cima no topo, bate no peito e fala: eu cheguei aqui sozinho, eu consegui isso sozinho, eu sou o cara, eu sou a Mulher Maravilha, entendeu? Nós louvamos a Deus por cada pessoa que Deus colocou no nosso caminho até aqui, sabe? Porque ajudas são bem-vindas, sabe? E ninguém faz nada sozinho. E agradecer também as pessoas, né, os nossos convidados que participaram da primeira temporada, quando a gente ainda estava moldando o movimento Roda de Mulheres. Né? A gente tinha uma ideia do que seria, mas ainda era o início, bem no comecinho. Então, existiam temas que a gente não dominava, que a gente não tinha tanto conhecimento, então a gente chamava especialistas. Até hoje eu ainda tenho live com algumas especialistas, mas na primeira temporada foi basicamente a temporada inteira com especialistas, pessoas que entendiam do tema e que podiam falar com propriedade. Então, agradecer a eles também, porque o movimento estava bem no início e eles confiaram não só a reputação deles, mas o tempo deles em estar conosco, ajudando nesse movimento, né? Sim, é verdade. Pessoas que nos apoiaram, né? Nos colocaram ali os primeiros tijolinhos ali do alicerce, né? Louvamos a Deus também por essas pessoas que passaram aqui, tanto pastores como missionárias, levitas, que nos ajudaram. Verdade. E aí, em uma das mentorias, né, que eu estava fazendo, veio a ideia do quê? De lançar o nosso e-book. E o nosso e-book, a princípio, parecia algo bem distante, mas ele já foi lançado, foi muito legal. Ele foi lançado no início da nossa terceira temporada. Lá nesse e-book a gente conta desde o início, porque o Movimento Roda de Mulheres começou agora em março de 2020. Mas o nosso trabalho com mulheres já é muito antigo. Quem acompanha a gente há um pouco mais de tempo já deve ter recebido alguns spoilers sobre isso. Mas no livro eu conto detalhadamente como começou o nosso trabalho com mulheres, né? E era algo que eu nunca imaginava. A minha mãe, eu já imaginava que ela fosse trabalhar com mulheres, sempre falei isso para ela. Mas eu não imaginava eu trabalhar com mulheres, até porque hoje eu trabalho com crianças, então seria muito mais fácil eu desenvolver um trabalho infantil. Mas não, Deus colocou um trabalho com mulheres que era algo que me desafiava e que me desafia até hoje. Mas a gente foi fazendo e Deus foi dando graça e as coisas foram acontecendo. E aí o e-book ficou pronto. E aí Deus levantou a minha professora, a Marta, trabalha comigo, maravilhosa. Inclusive, esse ano a gente vai trabalhar. Esse ano não, né? A gente trabalhou junto esse ano e ano que vem a gente vai trabalhar junto novamente. A Marta, ela fez toda a correção do e-book, né? Porque eu fui escrevendo e a Marta fez toda a correção ortográfica e linguística do e-book. Ela ajudou a gente demais. Existiram, sim, no caminho, pessoas que disseram que a gente estava fora do foco, pessoas que atiraram pedras, pessoas que tentaram nos desestimular. Sempre vai ter alguém tacando pedrinha lá na árvore que está dando fruto, mas, graças a Deus, Deus sempre direcionou a gente continuou. Então, aqui vai mais uma sacada para você. Né? O ano de 2020, para muitas pessoas, foi um ano muito difícil, foi um ano de perdas. Mas quem é direcionado por Deus e quem dá ouvidos ao que Deus fala, Deus cuida. Poderia ser, sim, um ano que a gente teria lamentado e, nossa, 2020 passou, eu não fiz nada do que eu queria, ai, que triste, que frustrante. Mas não, 2020 foi um ano incrível pra gente, porque o Movimento Roda de Mulheres foi criado, ele cresceu, ganhou força. Hoje a gente tem as nossas meninas que fazem parte da nossa rede, a gente tem o nosso grupo VIP, a gente tem o nosso canal do YouTube, que bateu mais de não sei quantas mil visualizações, eu até postei aqui no, acho que foi 50k, que bateu o nosso canal no YouTube. Então a gente tem muita coisa para comemorar, né? E por mais que a gente não seja capacitado, Deus vai capacitando e vai levantando pessoas para nos ajudar naquilo que precisa. Então você precisa olhar com esse olhar também para 2020. Você pode ter perdido muita coisa, mas começa a ver aquilo que você ganhou, coisas que aconteceram que talvez não aconteceriam
se ano de 2020 fosse um ano comum, como todos os outros. Sim, e só para lembrar, sempre que Deus tem um chamado para a sua vida e você for obedecer o chamado de Deus, pode ter certeza que vai ter sempre alguém para te desanimar, para falar para você não ir, para você recuar, que não vai dar certo, que você não tem capacidade. Sempre vai ter alguém para fazer isso. Por quê? Lembra de José? O Senhor tinha um plano maravilhoso na vida de José. Mas os irmãos dele, começou pelos irmãos, né? Os irmãos não colocavam fé, não acreditavam, achava que ele era incapaz. Imagina esse menino, esse moleque, esse pequenininho. Então, Deus pega as coisas simples desse mundo e transforma elas em coisas grandes, entendeu? E Deus capacita aquele que não tem capacidade, aquele que todo mundo olha e fala que não dá. Eu já estou acostumada com isso, sabe? Meu ministério todo sempre foi assim, sabe? As pessoas nunca acreditaram, nunca apostaram, nunca incentivaram. Na minha caminhada, se eu encher uma mão de pessoas que me incentivaram, que falaram, vai, que Deus é contigo, é muito. Mas assim, eu confio em Deus. Nós confiamos em Deus. Nós sabemos o chamado que nós temos e nós sabemos quando é Deus que fala e quando não é Deus que fala. Então, o Senhor colocou uma obra na nossa mão, nós agarramos, mesmo sabendo que não éramos capazes, mas sabia que o Senhor capacitava. E a gente foi. Entendeu? Mesmo as pessoas desanimando, as pessoas atirando pedra, a gente foi curando as feridas e fomos adiante. E chegamos aonde chegamos pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Porque quando Deus chama, independente de quem for, o Senhor capacita. É exatamente isso. Ó, a Fernanda entrou aí, seja bem-vinda, Fer. O Vinícius entrou, seja bem-vindo. Entrou alguém com a Fernanda, mas eu não consegui ver quem era, gente. Vê E se para mim não dá enxerga para aí. ver. Hã? Aqui para mim não dá para ver. É que Não apareceu aparece a Fernanda. Fernanda e mais alguém entrou, eu não consegui ver. Mas sejam bem-vindos, todo mundo que tá aí. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, manda aí nos comentários que eu tô de olho em todo mundo que tá entrando, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Lançamento do grupo VIP, análise de negócios e parceiros. E aí, começaram a aparecer pessoas para somar com o nosso movimento, né? Se você olhar lá no meu IGTV, tem live com a Isadora, que é analista maravilhosa. Inclusive, fiz análise com a Fernanda com a Isadora semana passada. Olha, eu confundi na Fernanda com a Isadora. Fiz análise com a Isadora semana passada. A Isadora é maravilhosa, ela entrou aqui na nossa live. E ele é analista corporal. Gente, o que essa mulher faz na análise não tem, assim, palavras para descrever. Façam, procurem ela. É Isadora Nascimento. Ela é, assim, incrível, incrível, incrível. Que ela destrava na sua vida. No dia que eu fiz a análise com ela, eu chorei, tipo, horas. Eu fui dormir chorando, acordei no outro dia chorando. Porque são coisas, assim, que você acha que tá super resolvido, mas não tá. E ela destrava mesmo na sua vida e depois você precisa de um tempo para rebobinar tudo isso e voltar ao normal. Mas a Isadora fez live com a gente 2 vezes já, falando sobre relacionamentos, ajudando a destravar muitos pontos na vida da mulher, porque a mulher é um ser difícil, né? A gente sabe disso. Mas com a Isadora fica tudo muito simples. Levantou psicólogas, analistas, muitas outras pessoas que fizeram live com a gente e que foram ajudando a destravar pontos na vida da mulher, porque se faz parte do mundo feminino, a gente precisa tratar aqui, faz parte do nosso conteúdo. Então, graças a Deus eu tive um network muito bom de conhecer meninas, mulheres que entendem sobre muitos assuntos do mundo feminino. E elas estiveram com a gente, tem muita live salva no IGTV, tem muito conteúdo. Se você ainda não assistiu, assista. Aproveita aí o fim do ano, o comecinho do ano, para começar diferente, para fazer diferente. E se você maratonar os nossos vídeos, eu tenho certeza que muita coisa na sua vida vai mudar. Verdade, gente. Tem bastante coisa para assistir aí.
Pega aí, já que Natal cai na sexta-feira, você vai ter sábado e domingo, pega aí para aproveitar. Tem muitas empresas que param, né? Nesses dias, do dia 25 até o dia 2. Ó, você vai ter um prato cheio para você se alimentar, né? A internet, eu costumo dizer assim, a internet oferece muita coisa, mas cabe a você decifrar o que você vai se alimentar, do que você vai alimentar a sua alma, de coisas boas que vai te edificar ou de coisas ruins que vai simplesmente destruir a tua alma. Então, fica a dica aí, ó. Você tem boas coisas para assistir. É isso aí. Em Romanos, fala bem assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que é exatamente o que a gente falou aqui no início da live. Todas as coisas cooperam para o bem. Se a quarentena não tivesse chego, se o Covid não tivesse chego, com toda certeza o movimento Roda de Mulheres não teria acontecido, né? Porque nós teríamos os afazeres do dia a dia, nossas ocupações, né? Trabalho, estudo, igreja, ministério, noivo, isso, aquilo, família. Então a gente não teria criado e levantado esse movimento Roda de Mulheres. Então todas as coisas, por piores que elas pareçam, elas contribuem para o nosso bem. E o movimento Roda de Mulheres não apenas alcançou vocês, como nos amadureceu também. Porque antes de vocês serem tratadas pelos conteúdos que a gente traz, nós também somos tratadas primeiramente, né? A gente costuma ouvir que as pessoas falarem que o primeiro ouvido que escuta é o de quem está falando. Então, nós, primeiramente, quando a gente vai estudar, quando a gente vai se aprofundar nos temas das lives, nossa vida é transformada primeiramente para depois trazer esse conteúdo e transformar a vida de vocês. Sim, a gente aprende muita coisa também, porque aí quando você começa a estudar, você vê coisa ali que você nem sabia. Aí você aprende também, aprende junto, a gente aprende junto. E falando da quarentena, gente, às vezes não, eu sempre comento nas minhas rodas de pessoas que convivem comigo no dia a dia, que eu falo assim, gente, esse ano para mim as pessoas falam assim, esse ano foi perdido, esse ano foi um ano destruído, nossa, tem que acabar logo esse ano, porque esse ano tá horrível. Eu viro e falo assim, gente, para mim foi o ano que eu mais aprendi. Foi o ano que eu mais me aproximei de Deus, foi o ano que eu mais aprendi de Deus, sabe? Foi o ano que eu mais tive intimidade com Deus. E às vezes as pessoas acham que a gente está ironizando, mas não é ironizando. E nem quero também passar essa imagem assim, de que eu sou santa, eu sou verdadeira, como se diz, santo, puro. Não. Eu sou uma pessoa de carne e osso, como todo mundo, peco, erro, tenho defeito de montão. Mas assim, eu aproveito as coisas que é para ser maldição, o Senhor dá graça para a gente transformar aquilo em bênção. Então, muitas pessoas vê, é lógico que a gente sente por todas as vidas que foram perdidas por esse vírus, pessoas que estão doentes, a gente sente tudo isso, temos orado por essas pessoas, por famílias, para Deus confortar o coração, mas a gente tira a parte boa, sabe? Essa quarentena veio, mas o que que a gente pegou de bom nisso? O que que a gente transformou de bom? Muitos se destruíram, sabe? Casamentos que foram desfeitos, famílias que foram destruídas, pessoas que se agridem porque não conseguem se conviver no dia a dia. Mas muitos pegaram isso e transformaram em bênção, fizeram culto, oração, ler a palavra junto, estudar junto, entrar na internet, fazer um curso, aprender algum estudo bíblico, aprofundar mais na palavra de Deus. Por quê? Porque tinham mais tempo para ficar, a internet para muitas pessoas foram disponível gratuitamente, então as pessoas puderam ter acesso. Então, você pode pegar um ovo e fazer um omelete, ou você simplesmente pode pegar um ovo e fritar, que dá para uma pessoa só comer. E o omelete você ainda faz e divide com dois, três, dependendo do tamanho. Entendeu? Então você tem que pegar as coisas boas. Olhar a parte ruim, sim, tem essa parte ruim, vamos orar. Mas junto com essa parte ruim tem isso daqui que é bom, ó. Tem mais três que é boa, dá para aproveitar. Vamos aproveitar, entendeu? Deus está te dando uma oportunidade para você crescer, para você se aproximar do Senhor. Aí a gente volta naquele versículo que a gente falou no começo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estamos numa quarentena, ficando trancados dentro de casa? Sim, mas o seu acesso com Deus não está limitado.
você pode buscar o Senhor e falar com Ele a hora que você quiser. A gente ainda tem essa liberdade aqui no Brasil, de falar com Deus a hora que quiser, de ler a Bíblia a hora que quiser. Nós temos essa liberdade aqui ainda. Exatamente. Lá em João, diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então a vontade do Senhor é que tenhamos paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, quer dizer, as aflições estão aí, né? Quantos entes queridos se perderam, quantas pessoas morreram, quantas famílias foram destruídas, porque eu vi famílias que perderam 2, 3 entes queridos, né? Da mesma família. Então, assim, infelizmente, os incidentes ocorreram, né? Não dá aqui pra gente falar que a mídia está totalmente certa, nem que a mídia está totalmente errada, mas hoje em dia não dá para confiar. Então, a única pessoa que você pode depositar a sua confiança é em Deus. Então, é aquilo que a gente fala desde o início da quarentena, né? Vamos se desligar um pouco da TV, vamos se desligar um pouco das notícias e vamos se apegar mais com Deus, vamos orar mais, vamos ler um pouco mais a Bíblia. Porque se alguém pode fazer alguma coisa por nós, é Deus. Né? Se alguém pode dar força, se alguém pode dar paz, se alguém pode dar estratégia para passar por tudo isso, se alguém pode proteger a sua família, é Deus. Não vai ser vacina, não vai ser governo, não vai ser seu marido, seu pai, seu filho, não. É só Deus que pode proteger a nossa família. Então, se apegar com Deus, independente da sua religião, do que você acredita, se apegue com Deus. Né? Não se ligue à religião, se ligue a Deus. Porque só Ele pode cuidar da gente nesse momento. E agora voltamos à fase vermelha, então quer dizer, regredimos um pouco, voltamos umas casinhas para trás no jogo. Né? A gente não sabe como vai ser esse fim de ano. Mas se apegue com Deus, entregue tudo para Deus, porque eu tenho certeza que o melhor Ele vai fazer pelas nossas vidas, assim como Ele tem feito até o dia de hoje. Sim, e faça, pessoal, o que tem que ser feito, sabe? A Bíblia, Jesus falou assim que ele não veio mudar as leis, ele veio simplesmente cumprir elas, né? Ele não mudou nada, ele simplesmente veio e cumpriu a lei. Então, se as autoridades, elas são constituídas por Deus, independente de que tipo de vida elas levam, as autoridades são pessoas constituídas por Deus. Se o prefeito foi eleito é porque o Senhor permitiu, se o governador é eleito é porque o Senhor permitiu que eles ganhassem. Então, a gente tem que obedecer. Se a lei é para ficar em casa, para não ir em festa, para não ficar em lugares com 200, 300, 400 pessoas, obedeça, sabe? Deus guarda, assim, mas faz sua parte. O que é para você fazer, Deus não vai fazer. Ah, é para eu usar máscara. Ah, mas eu não vou usar porque Deus me guarda. Não. Usa máscara. É para usar? Usa. Ah, não é para ir em festa com 200 pessoas, com aglomeração. Não vai. Entendeu? Não vai. A não ser que pessoas que convivem com você o dia a dia ali, sua família, entendeu? Então, gente, vamos obedecer também, que é bom, né? A gente faz, Deus faz a parte dele, mas a gente faz a nossa também, né? Então, vamos obedecer também. Vamos ter discernimento aí. Em 2 Timóteo diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, muitas pessoas não conquistam aquilo que elas precisam ou aquilo que elas querem por conta da covardia, né? E é exatamente isso. Às vezes, nas pequenas coisas, a gente se acovarda. Ontem, eu precisava ligar a minha panela elétrica. E a minha panela elétrica, ela já está quase centenária, né? E aí, a última vez que eu usei ela, ela fez um barulho muito estranho. E eu desliguei ela correndo, lavei ela e nunca mais usei. Tava lá, quase uma semana sem usar. Falei, Jesus, eu preciso fritar massinha de pastel. E aí eu ficava olhando para a panela e morrendo de medo de pôr ela na tomada e ela pegar fogo, dar curto, alguma coisa do tipo. Aí eu lembrei desse versículo, falei, não, eu vou lá. O máximo que pode acontecer é o quê? Pegar fogo, eu tiro da tomada e saio correndo. Mas eu tava com muito medo de um negócio, tipo, muito pequeno. Ó, o Elias
tecladista entrou aí. Elias Alves, tecladista. Seja bem-vindo, Elias. Ah, é o Elias, gente. Nossa, quanto tempo. O Elias tocou pra gente no lançamento do Lincoln, lá na 9 de julho, há 1000 anos atrás. Se eu não estiver falando Nossa. besteira, é ele. Seja bem-vindo, Elias. Quanto tempo, hein? E aí, eu fui lá, coloquei na tomada, liguei e saí correndo. E não aconteceu nada, gente. Nada. Absolutamente nada. Então, meu conselho para você é que Deus não te deu espírito de covardia. Então, tá com medo, vai com medo mesmo, qualquer coisa sai correndo e não dá nada. Mas vai, sabe? Vai atrás do que você quer. Já pensou se eu e a minha mãe tivéssemos medo de câmeras, medo de julgamentos? Porque as pessoas falam, né? Nossa, agora virou blogueirinha do Instagram. As pessoas falam, não adianta. Então, se a gente tivesse medo das pessoas, medo das situações, a gente não teria começado esse movimento Roda de Mulheres e hoje você não estaria nos assistindo, você não seria alcançada, tanto pelos nossos conteúdos aqui no Instagram, como lá no Grupo VIP. Então, às vezes o seu medo está impedindo outras pessoas de serem abençoadas e você está aí, parado e travado, com medo do que pode acontecer. Falando aí que as pessoas falam, hoje as pessoas falam assim, ah, ficaram ricas, né? Agora estão ricas, viraram artistas, gente. Vem se colocar aqui no nosso lugar, vem se colocar. Tem pessoas que a gente chama para participar com a gente, a pessoa fala assim, imagina, eu tenho vergonha de entrar lá, não vou não, imagina. Então, gente, se coloca aqui no nosso lugar que você vai ver. Não viramos artistas, não estamos ricas, rica, assim, de sabedoria, de graça, né, do poder de Deus, porque cada vez que a gente está aqui estudando, aprendendo, o Senhor nos renova, então estamos ricos, sim, graças a Deus da sua graça. Mas não somos artistas, não, somos duas simples pessoas que mal sabem mexer com a câmera e que mal sabem falar de Deus. O que a gente passa para vocês é a graça do Senhor Jesus. E falando de medo, eu volto de novo lá em José. Se José tivesse medo de encarar o que Deus falava para ele, ele não tinha sido governador do Egito e alimentado uma nação, né, inteira, porque através de José, o Senhor revelou para ele o sonho, ele falou para o chefe, e aí armazenaram o alimento ali e guardou alimento para uma nação inteira quando chegou a fome. Então, o medo, ele te trava para você não ir adiante. É lógico que quando você sente medo de alguma coisa, você tem que analisar, né? Se é um medo só de medo, ou se é um medo de Deus te barrando ali, falando para você, oh, daqui para frente, você para aí. Entendeu? Você tem que ter discernimento. Mas se nós tivéssemos medo, é igual a Tamires falou, a gente não estaria aqui hoje e não teríamos alcançado vocês aí, que a palavra chegou até vocês. Então, o medo é para você analisar. Eu posso seguir em frente? Eu posso ir adiante? Aí você ouve Deus falar e vai adiante, o Senhor completa a obra. Porque quando Deus manda você fazer uma coisa, Ele garante, Ele assina embaixo. Isso é o mais gostoso de tudo, gente, sabe? Você quer assinatura melhor do que a de Deus? Deus assinou, meu filho, minha amada, vai embora. Não pensa duas vezes, não. Vai embora, nem olha para trás. É lógico que você vai sentir um friozinho na barriga, porque se você não sentir um friozinho na barriga, você está se achando cara. Entendeu? E esse friozinho na barriga é para você reconhecer que, não, eu dependo 100%, 200% de Deus. Entendeu? Exatamente. Ó, a Bonavita Joias entrou aí, seja muito bem-vinda. E o nosso próximo versículo está lá em Salmos. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Aqui está em outra versão, mas é aquele clássico versículo. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, que todo mundo já ouviu em algum momento, né? E é maravilhoso quando a gente está procurando uma resposta de Deus e está esse versículo. Nossa, o Senhor está confirmando. E é isso, gente. Quando Deus está no negócio, quando o seu coração está voltado para aquilo que é bom, para aquilo que é agradável ao Senhor, Ele levanta parceiros, Ele levanta pessoas para te auxiliar, Ele levanta intercessores,
Ele põe as pessoas certas para serem alcançadas pelo seu conteúdo, por aquilo que você tem a falar. E as coisas vão acontecendo, aos poucos as coisas vão acontecendo, né? Quem diria que hoje nós, com o tamanho que o nosso movimento tem, que ainda é pequeno, né? É novo e é pequeno, nós seríamos vistas e notadas por uma marca nacional e receberíamos presentes em casa. Nunca imaginamos isso, mas aconteceu, né? Se você acompanha os stories, você sabe do que eu estou falando. É para nossa honra? Não é para nossa honra, porque de nós não temos nada. Toda a capacidade, toda a sabedoria que a gente tem para fazer o que a gente faz aqui no Instagram e nas redes sociais, vem de Deus. Tudo vem dele. Toda a estratégia, toda a sabedoria, todo o conhecimento vem dele. Então, isso é um dos reconhecimentos que a gente tem e do combustível que a gente recebe para continuar fazendo aquilo que a gente faz, para continuar mostrando que você, mulher, pode ter sim uma vida muito interessante, uma vida muito feliz, dentro dos princípios bíblicos, né? Sim, é verdade. E Deus levanta pessoas para estar nos abençoando, sim. Deus levanta pessoas para estar nos ajudando, sim. E quando Deus te chama, meu amado, não tem para ninguém. Se você aceitar o ID de Deus, não tem para ninguém. Ninguém te barra, ninguém te para, porque quem está mandando você ir é Deus. E ele se responsabiliza, ele se encarrega. Exatamente. E uma coisa que eu lembrei agora é não compare, sabe? Às vezes a gente fica se comparando, isso é automático do ser humano, mas não faça isso. Não compare a sua história com a história do outro. Porque se a gente fosse comparar a nossa história com a história de outra pessoa, a nossa história é totalmente diferente. A maneira como aconteceu e a maneira como Deus vem fazendo as coisas, eu não conheço na nossa área aqui, né, se tratando de mulheres, eu não conheço pessoas que possam ser comparativo com a maneira como o movimento surgiu, né? Esses dias eu estava até fazendo mentoria com a Carol. Eu acabei comprando um produto da Carol e acabei ganhando uma mentoria com ela. A Carol é incrível. E ela falou assim, quem é a sua referência? Eu falei, Carol, não existe uma referência, porque o trabalho que eu e a minha mãe fazemos com o Roda de Mulheres é totalmente único, né? Não existe, pode existir no meio secular, mas no meio cristão, eu não conheço mulheres que façam o trabalho da maneira como a gente faz, né? O Roda de Mulheres, como acontece. Então, a maneira como Deus fez é totalmente diferente. E talvez você que está me assistindo, Deus tenha te conduzido para algo e você fala assim, ah, mas ninguém faz, isso é coisa da minha cabeça, é coisa de mim, não tem nada a ver. Não, Deus levanta pessoas diferentes, com propósitos diferentes. Porque somos pessoas diferentes, não tem como fazer tudo igual. Que chato se todo mundo pregasse igual Cláudio Duarte, que chato se todo mundo pregasse como Thiago Brunet, que chato se todo mundo fizesse como Ana Paula Valadão. Então, as pessoas são levantadas de maneiras diferentes para alcançar pessoas diferentes. Então, presta atenção da maneira como a sua história vem acontecendo, porque às vezes o seu diferencial está aí, na sua história. É como digital, né? Ninguém tem a digital igual a sua. Então você não tem que ser igual a todo mundo. Deus te chamou para um ministério, Deus te chamou para uma obra, Deus te capacitou ou vai te capacitar para algo diferente. Então, você não tem que se preocupar se você vai ser igual o fulano, ciclano, eu vou me espelhar em fulano. Não. Ouve Deus falar para você, ouve Deus falar o como Ele quer te usar. Deixa Deus te usar do jeito que você é. Eu queria pregar, sabe? E levantar, e gritar, e sacudir, mas eu não sou assim. Deus não me usa assim. Deus me usa na calmaria, sabe? Suave, como se eu estivesse falando. Mas eu, missionária Luzia, se eu fosse por mim, eu já queria agitar, eu já queria, sabe, tacar fogo, dar glória a Deus aí. Mas essa não sou eu. Não é assim que Deus me usa. Deus me usa na calmaria. Então eu tenho que ser um vaso e deixar Deus me usar do jeito que Ele quer. Entendeu? Então, às vezes, você está aí parado, pensando, falando, mas será que alguém vai ouvir? Alguém vai me entender? Você começou, pelo menos? Começa, Deus mandou você ir. A primeira coisa que você tem que ter certeza é que Deus mandou você fazer.
Deus mandou você fazer, então vai e faça, porque ele se responsabiliza. Não importa como, de que jeito, de que maneira, Deus vai te usar, do jeito que ele quer. E lembrando que o feito é melhor do que o perfeito, né? Às vezes, se eu fosse esperar o melhor celular, a melhor câmera, o melhor curso, a melhor edição de vídeo, o melhor linguajar. Gente, se a gente fosse esperar o melhor, o Roda de Mulheres não existiria. Então começa que na caminhada Deus vai te aperfeiçoando e vai levantando pessoas para te ajudarem naquilo que você não domina. E uma pessoa também que nós não poderíamos deixar de citar é a pastora Gislaine, né, que foi uma das pessoas que apoiou a minha mãe lá no comecinho, quando o Roda de Mulheres nem existia. Ela foi uma das pessoas que falou para ela não parar, para ela continuar, que dali sairia algo. E hoje nós temos o Roda de Mulheres e ela continua sendo uma incentivadora do nosso movimento e do trabalho que a gente faz nas redes sociais. Então, se existiram pedras, também existiram aquelas pessoas que nos ajudaram e que nos incentivaram. E a pastora Gislaine foi uma dessas pessoas. É verdade, gente. A pastora Gislaine, ela foi a primeira pessoa que Deus usou para falar para mim assim, entregar uma profecia e falar para mim. E através que foi quando eu falei aí que a minha filha ia arrumar